Bom, então agora vamos falar um pouco sobre alterar cores, né? Sobre a harmonia das cores aqui nas fotos. Então eu vou te passar, em primeiro lugar, a minha estratégia, depois eu vou te passar a teoria das cores e depois eu vou te passar as ferramentas que a gente pode utilizar para definir as cores, né? Primeiro para descobrir as cores e depois para aplicar as cores aqui, tá? Então começando aqui pelo primeiro tópico, que seria a minha estratégia. O que eu costumo fazer? Estou com os tópicos aqui para não me esquecer, tá? Eu analiso as cores em todas as fotos. A gente está aqui no fluxo, nessa etapa aqui. Deixa eu chegar nela aqui, ó. A gente está aqui, ó, analisar cores para harmonizar depois. Você sabe que dentro desse fluxo eu organizei as coisas de uma forma que você e eu também possamos passar por todas as etapas sem esquecer de nada. E nesse caso aqui, a gente tem uma atividade que tem o objetivo de nos lembrar, olha, agora é a hora de olhar para a harmonia das cores. A gente quer obter a melhor combinação de cores possível, tá? Então eu vou passar isso em todas as fotos, independente se eu acho que já está bom, se isso não me chamou atenção naquela foto. Às vezes a gente começa a editar uma foto e percebe logo os defeitos, percebe logo as coisas que precisam ser melhoradas, mas a gente não vai nem se tocar que tem que olhar para as cores, né? Então eu tenho que olhar para as cores em todas as fotos, tá? Esse é o primeiro ensinamento importante aqui dessa aula. O que mais? Eu vou olhar para as cores prioritárias. Então, em cada uma das fotos que eu for editar, eu vou definir quais são as cores prioritárias. Nesse caso aqui, a gente está olhando para um retrato de rosto, né, bem de perto mesmo. Então, qual é a cor prioritária aqui para mim? A cor prioritária para mim é a cor do rosto dela, porque é o assunto principal e é o que está mais em evidência na foto. Então, essa cor prioritária, eu preciso definir se ela vai sofrer alteração ou não. Sendo uma cor de rosto, uma cor de pele, naturalmente não posso alterar. Não existe uma pessoa verde, não existe uma pessoa azul, né? Então eu tenho que manter a cor de pele intacta. Então essa vai ser a minha cor prioritária e que eu não posso mexer, tá? Depois disso, eu vou olhar quais são as cores neutras, quais são as cores que não vão fazer diferença se eu manter ela do jeito que ela está, e porque elas são neutras, né? Então aqui no caso dessa foto a gente tem a touca branca e a gente tem a roupa preta. Eu até poderia querer trocar a cor, tá? Do branco e do preto. Mas como são cores neutras, são cores que não têm nenhuma carga de matiz, né? Não tem cor nenhuma nela, sem saturação, eu não necessariamente preciso mexer e na maioria dos casos eu não vou mexer, tá? Depois eu vou olhar para as cores que eu posso eliminar ou que eu devo eliminar. Vamos supor que eu tivesse aqui, nessas luzinhas aqui, alguma cor muito fora de contexto aqui, né? Alguma cor que estivesse muito fora de contexto. Ou que eu tivesse aqui, por exemplo, na roupa dela, um detalhe de uma cor que não combina com o restante da foto. Eu poderia decidir eliminar essa cor. E como que eu elimino essa cor? Eu posso transformar ela em preto, eu posso transformar ela em branco, posso transformar ela em cinza. Ela vai virar uma cor mais neutra que não vai interferir na harmonia das cores da minha foto, tá? O que mais? Eu vou olhar para as cores que eu devo substituir. Então, aí entra uma coisa que eu fiz nessa foto aqui, tá? Eu identifiquei na foto original uma cor que eu precisava substituir. Por quê? Depois dessa análise toda, eu tinha lá uma cor prioritária, que é a pele, que é puxado para o laranja. Não sei se você sabe, mas a cor de pele sempre é laranja, tá? É uma tonalidade de laranja. E eu tinha uma cor de fundo, e aí eu vou mostrar para você aqui, ó, vou desabilitando aqui as camadas. Essa aqui é a camada onde tinha a maioria dos ajustes, né? Eu vou desabilitar aqui, ó, beleza. Agora eu vou desligar a alteração de cores aqui que eu fiz. Ó, o fundo também era laranja. O fundo é uma parede de tijolos. E aí, na minha análise, levando em conta a harmonia das cores, eu cheguei à conclusão de que laranja com laranja não estava dando destaque, não está causando um contraste do que é primeiro plano, do que é principal, com aquilo que é segundo plano, ou que não é principal na foto. E aí, eu já sabendo, porque eu já sei, mas talvez você ainda não saiba, eu já sei que a cor
complementar do laranja é o azul. Então, eu já sabia que eu queria buscar um tom de azul para colocar lá no fundo. Além disso, o azul é uma cor fria e uma cor que lembra noite. E por ela estar aqui com essas luzinhas e por ter uma atmosfera um pouco mais escura na foto, eu imaginei que ficaria legal eu tornar o fundo azul. Então, por duas razões, eu queria o fundo azul. Primeiro, porque é a cor complementar do laranja, que é a pele dela. E segundo, porque ia dar a ambientação que eu estava planejando nessa foto, tá? Mas aí tudo bem. Identifiquei isso. Por acaso eu já sei que a cor complementar do laranja é o azul, talvez você não saiba. E aí eu decidi colocar essa cor lá no fundo. Eu precisava descobrir qual seria o tom de azul que eu ia colocar ali. E aí eu tenho que escolher uma técnica para aplicar isso, tá? Mas antes disso, antes de eu te mostrar as ferramentas, enfim, como que a gente descobre essas cores e como que você descobre, inclusive, quais são as cores complementares, caso você ainda não saiba quem é complementar de quem dentro do círculo cromático, eu vou te falar por que é tão importante a gente olhar isso nessa etapa do fluxo. Lembra aí que a gente está dentro do nosso fluxo completo, a gente passou pela descarga e backup, e lá dentro da descarga e backup teve algumas atividades. Depois a gente passou pela revelação. Dentro da revelação você teve várias atividades aqui para revelar o seu arquivo RAW. E a gente agora entrou na etapa número 3, que é a edição. E dentro da edição a gente vai ter também um monte de atividades aqui. A gente está no primeiro grupo de atividades aqui, que é o grupo de harmonização. Dentro da harmonização eu tenho algumas etapas. E aí eu escolhi colocar essa etapa de analisar cores para harmonizar depois, bem aqui no começo. Por que eu estou fazendo isso no começo? Porque depois eu vou começar a empilhar outros ajustes em cima dessa foto. Lembra que a nossa estratégia, nesse fluxo aqui que eu estou te ensinando, é fazer uma edição não destrutível, uma edição que eu, de repente, possa voltar atrás em alguns dos passos que eu fiz lá. Sempre que a gente for editar uma foto e eu quiser alterar cores com esse objetivo aqui, de combinar as cores, de melhorar a harmonia, o ideal é que eu faça no começo, porque daí o que eu fizer por diante vai sofrer o mesmo ajuste que tudo na imagem está sofrendo. Então eu estou levando isso para frente no nosso fluxo, tá? Isso é importante fazer nesse momento. Bom, depois disso, o que eu tenho para te dizer aqui é sobre a teoria das cores, né? Vamos entrar então um pouco mais no detalhe dessa história da cor complementar que eu falei que eu usei aqui. Vamos entrar também um pouco mais no detalhe das outras possibilidades que você tem para harmonizar cores, tá? E para isso eu vou usar aqui um site da Adobe para exemplificar isso para você, tá? Basta você colocar aí no seu navegador color.adobe.com. Se você tiver com o seu navegador em português, enfim, com o sistema operacional do seu computador em português, ele já vai trazer o site aqui em português, tá? O site é o Adobe Color. E aqui no Adobe Color, você vê aqui o círculo cromático, ele já carrega assim, o círculo cromático, as regras aqui do lado, que eu posso aplicar em cima desse círculo cromático, e uma paleta de 5 cores aqui, que vão ser combinadas de acordo com essas regras, tá? Bom, o que dá para a gente fazer aqui? O que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de configurar a cor do meio, tá? Pegar essa cor do meio aqui, configurar ela do jeito que eu quero. E aí começar a usar essas regras aqui para encontrar a combinação de cores vizinhas aqui. Quais são as cores vizinhas em relação a essa cor do meio aqui? Vamos voltar na foto lá. Aqui na foto, eu tinha definido, lembra que no nosso raciocínio aqui da análise, eu tinha definido que a minha cor prioritária, a cor que eu não ia mudar e que é uma cor principal da minha imagem, é a cor do rosto dela, a cor da pele dela. Eu vou usar aqui a ferramenta conta-gotas, tá? Tecla de atalho I, para encontrar qual é a cor principal ou a cor média da pele dela. A cor de pele ela sofre são várias nuances, né, de uma mesma cor. Então eu vou ter um laranja mais rosado aqui na parte da bochecha, onde tem a maquiagem. Enfim, aqui na sombra eu vou ter um tom mais escuro, que está pintado. Enfim, eu vou ter várias nuances. O reflexo das luzes do ambiente também vão interferir nisso.
mas eu tenho uma área do rosto que serve para eu tomar como base da cor média da pele dela, que é a testa, tá? Se você olhar na testa aqui, ela é uma área onde a cor é mais uniforme, vamos dizer assim, tá? Então eu vou usar o conta-gotas. Você configura aí no seu a mesma configuração que eu tenho aqui, ó. É o tamanho da amostra 31 por 31 pixels. Tomar a amostra, né, de todas as camadas, all layers. E aqui, para ele mostrar o anel, aquele anel que mostra qual é a cor que a gente selecionou. Você já vai ver aqui, tá? Configura o seu igual a esse aqui. Por quê? Numa amostra de 31 por 31 pixels, ele vai pegar um quadradinho da imagem de 31 por 31 pixels, vai ver todos os pixels que tem ali dentro e vai calcular a cor média daquele quadradinho que você pegou. Se a gente pegar isso bem aqui no meio da testa, eu vou apertar aqui, ó, cliquei e segurei. Ele vai tomar a cor média do meio da testa, de um quadradinho ali no meio da testa, de 31 por 31 pixels. E aí você vê na parte de cima desse anel qual é a cor que ele está selecionando. Repara como quando eu mexo aqui, né, eu estou movendo aqui com o mouse clicado ainda, o anel ali na parte de cima continua mostrando a cor mais ou menos uniforme, não está mudando muito, que é o que eu quero uma cor média. Então eu vou aceitar que essa cor aqui é a cor média da pele dela, tá? Como resultado, ele carregou aqui na cor de primeiro plano do meu pincel essa cor que eu acabei de selecionar, a cor da pele dela. E eu vou pegar esse código aqui, ó, vou copiar esse código da cor, B79F7F. Cada pele vai ter uma cor, tá? Não adianta você anotar esses números aqui, porque isso não funciona. Você tem sempre que analisar no seu caso aí. E agora na ferramenta aqui, Adobe Color, eu vou pegar aquele código lá e vou colar aqui. E dou Enter. Quando eu dou Enter, ele carrega para mim a cor de pele dela aqui no meio e calcula as cores vizinhas dessa paleta de acordo com a regra que está selecionada aqui. Lembra que eu falei de cor complementar? Eu usei o exemplo de cor complementar. Então, vou clicar no complementar para começar te explicando por ele, tá? Beleza. Repara o seguinte, a minha cor principal, que é essa aqui, ó, está de um lado do círculo cromático. A cor complementar dela está do outro lado do círculo cromático. Então, cor complementar sempre vai ser a cor que está do lado inverso do círculo cromático, tá? Sempre. Então, você tem o tom de azul que eu usei, que foi esse daqui, ó. Esse aqui é o tom de azul que eu usei, tá? Poderia ter escolhido esse? Sim, poderia ter escolhido esse. Poderia ter escolhido alguma coisa próxima dos dois, um pouco diferente? Sim, também. Né? O nosso olho não vai conseguir definir exatamente que cor exata que a gente usou ali. E uma coisa importante, aí você vai falar, tá bom, legal isso daí, legal as regras, legal o círculo cromático, enfim, essa questão de harmonia de cores, mas por que eu tenho que me preocupar tanto com isso? Né? Por que isso se torna importante ou é efetivo nas minhas fotos? O ponto é o seguinte, muita gente tem naturalmente a capacidade de identificar as cores que combinam, as cores que formam entre si uma harmonia. Tem gente, por exemplo, que vai se vestir de manhã para sair para o trabalho, ou enfim, vai sair para um evento noturno, vai se divertir e tal. A pessoa naturalmente consegue colocar uma roupa que combina uma com a outra. Enfim, ela coloca uma cor de... Se for um homem, né, uma cor de camiseta que combina com a cor da calça, que combina com a cor do sapato ou do tênis. Enfim, a pessoa naturalmente consegue enxergar essa harmonia, instintivamente. Mas tem muita gente que não consegue. E a boa notícia é que essas regras que a gente está vendo aqui, elas se aplicam para qualquer ser humano. Qualquer ser humano vai olhar para essas regras, se combinar as cores desse jeito, vai conseguir um resultado que seja agradável, que pareça harmonioso para qualquer outro ser humano, tá? Então, caso você não saiba, eu já sabia, lembra que eu falei? Eu já sabia que o laranja, a cor complementar do laranja é um azul, então eu tinha que achar uma tonalidade de azul. Caso você não saiba, você não precisa saber, a boa notícia é essa. Você simplesmente vai usar a ferramenta para encontrar as cores que são mais harmoniosas entre si, tá? Eu estou começando pelo complementar, enfim, toda essa explicação está girando em torno do complementar, porque é uma das regras que eu mais gosto.
porque é uma das regras que não tem erro, tá? E que são fáceis de você obter. Por quê? Por exemplo, se eu for para o tríade, aqui, ó, você já vai ter 3 cores, você vai ter que usar 3 cores na sua paleta, 3 cores principais, né? E dessas 3 cores principais, às vezes você não tem elementos suficientes na sua foto para conseguir essas 3 cores. Ou às vezes se torna muito trabalhoso você ficar pintando coisas na foto para chegar nessas 3 cores, tá? Então, o tríade é muito efetivo também psicologicamente, né? Você vai ter um efeito, uma atratividade na sua foto tão boa quanto o complementar. Só que o complementar, na minha opinião, é mais fácil de chegar. E no cérebro das pessoas ele é mais óbvio, né? Tem 2 cores principais, 2 cores predominantes nas fotos e as 2 cores são complementares. É óbvio para qualquer ser humano, o cara vai olhar para a foto e vai falar, meu, que cor legal. Ele vai gostar das fotos, tá? Então esse é um exemplo, usando a cor complementar que a gente, de fato, conseguiu aqui, ó. Nessa edição aqui, eu usei as cores complementares e cheguei nesse efeito. Você provavelmente gostou dessa foto, se atraiu pela foto, e uma das razões que você gostou dela é porque eu usei essas cores complementares, tá? Se você não vinha usando isso, é muito importante que você comece a usar. Bom, seguindo aqui nos tópicos, eu vou te explicar rapidamente aqui quais são as regras, tá? Essas regras que a gente tem aqui. Então, a complementar é uma delas, já expliquei. A tríade vai usar cores que estejam igualmente distantes dentro do círculo cromático. Então ele faz uma espécie de um triângulo, né? E ele vai usar as cores distantes igualmente. Então sempre vai ter uma aqui, uma aqui, uma aqui. Se eu girar isso, vai ter a mesma distância entre essas cores principais que ele está usando aqui. Que mais? O análogo, ele vai pegar as cores vizinhas. Ó. Repara aqui, a cor principal é a minha do meio e ele pegou cores vizinhas aqui no círculo cromático, tá? E detalhe, a ferramenta já faz isso na proporção correta, na proporção que matematicamente, de forma exata, te traz as cores melhores possíveis dentro de cada uma das regras, tá? Isso aqui é muito legal. Bom, o monocromático, ele vai usar lá dentro da mesma linha, né, do teu círculo cromático. Então ele vai escolher diferentes tons da mesma cor, tá? Ou mais claros ou mais escuros. Que mais aqui? Composto. Eu nem sei o que o composto seleciona aqui, tá? Eu também nem uso isso aqui. Mas também, ó, dá uma paleta bem legal aqui para você usar. Tem das sombras, tá? Que ele vai escolher tons em mais sombras do que você tem, né? Sombra para cima e sombra para baixo. E personalizado você pode montar o seu próprio. Esse aqui dificilmente eu uso também, porque você vai ter que fazer por conta própria, tá? Então eu prefiro confiar aqui no que a ferramenta me traz. Complementar, para mim, é a dica de ouro aqui. É onde você vai ter sucesso 100% das vezes, tá? Beleza, deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Ah, tá. Vamos lá. Vamos falar agora sobre as ferramentas que a gente pode utilizar para encontrar essas cores, essas mesmas que a gente acabou de ver no site, só que lá no Photoshop. E isso eu vou deixar para a próxima aula.